Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar muito sobre o jogo da segunda rodada do Campeonato Estadual. Vasco da Gama e Boa Vista, jogo que acontece amanhã. Preparação do Vascão da Gama encerrada. A gente vai falar bastante aqui sobre a situação de reforços, a situação do R10 que pode sim pintar aí no Vasco da Gama, na Vasco TV, e a gente vai falar muito sobre a situação envolvendo a AGE, porque amanhã tem tudo para ser um dia histórico aí no Vasco da Gama. Portanto, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, meus amigos, é o seguinte: o Vasco finalizou a sua preparação para o jogo de amanhã em São Januário contra o Boa Vista, jogo que acontecerá às 21 horas. E atenção, vascaíno, esse jogo não vai passar na Record. Esse jogo aí é só no Premier, só lá naquele pacote lá do Campeonato Carioca. A gente vai fazer a transmissão, a narração deste jogo lá no nosso canal alternativo. E hoje o Zé Ricardo conversou por 30 minutos, trocou aquela ideia com os jogadores do Vasco da Gama. Mais uma vez o Zé Ricardo os parabenizou. Foi uma vitória maiúscula contra a equipe do Volta Redonda. Eu tenho dito aqui que o Vasco não ganhava no Raulino de Oliveira há exatos 8 anos. E o ambiente dos atletas hoje no CT Moacir Barbosa era de pura descontração. E isto aí o Raniel prometeu dar mais R$500 para quem der assistência para ele. E o técnico Zé Ricardo viu aí evolução no time do Vasco da Gama, com relação àqueles jogos treinos, com relação a o que a equipe apresentou na pré-temporada. Então houve uma evolução técnica, física e tática, segundo o Zé Ricardo. Porém, o Zé Ricardo está preocupado aí com o entrosamento desta equipe, ou seja, ele vai mudar pouco para esse jogo aí contra o Boa Vista. Afinal de contas, né, meus amigos, time que está vencendo não se mexe. Então o time do Vasco da Gama só deve ter uma mudança ali na terceira zaga, porque o Cangá deve começar no lugar do Ulisses. O Ulisses que estava muito fora de sintonia na partida de estreia. Então o time do Vasco da Gama, com Thiago Rodrigues, Everton, Cangá, Anderson Conceição, Edmar, Yuri, Juninho, Bruno Nazário, Nenê, Gabriel Peck e Raniel. E o Vasco ainda terá aí os 4 reforços que finalmente foram aí inscritos, regularizados para esta partida. A gente vai ter o retorno aí do goleiro Vanderlei, que estará à disposição, perfeito. Matias Galarza, que foi regularizado, e os nomes aí de Getúlio e Matheus Barbosa, um jogador que se tem muita expectativa em cima dele, já foram inscritos no BID, certo? E hoje houve a apresentação aí do Getúlio. Getúlio foi apresentado aí, novo atleta do Vasco da Gama. Confesso que eu até fiquei emocionado
porque o Getúlio disse que era um sonho do pai dele. O pai dele ficou muito feliz dele ter acertado aí com o Vasco da Gama. Então boa sorte aí, Getúlio, que vem aí para disputar a posição com o Raniel. E o Gabriel Peck também hoje deu uma entrevista aí, para mim foi o destaque da última partida contra o Volta Redonda, e abre aspas aí para o Gabriel Peck: nesse ano acho que vou conseguir deslanchar, estou mais maduro e focado, disse aí o Gabriel Peck. Bem, meus amigos, e essa situação, hein, do patrocinador aí do Vasco da Gama, a Vral, que já vai lançar bebidas aqui no Brasil em fevereiro. Então a Vral chegando aqui no Brasil, e é o seguinte: Ronaldinho Gaúcho, isso mesmo, pode pintar na Vasco TV. É uma exigência que a diretoria vascaína está fazendo, uma jogada aí de marketing aí para poder atrair mais seguidores, mais inscritos à Vasco TV. E os torcedores do Vasco estão aí divididos. Uns acham que o Ronaldinho Gaúcho não tem identificação nenhuma, mas o cara tem sim uma mídia muito grande, forte por trás dele, e o cara, ele simplesmente aí é um belo garoto propaganda, não só aí pelo que ele apresentou dentro de campo, mas as pessoas próximas dele dizem isso aí. Então, o Ronaldinho Gaúcho, se vier aí para Vasco TV, seria uma boa aí pro Vasco da Gama aí, né? Ia ser mais engraçado aí para a turma da lacração. E com relação à situação de reforços, tá? O Vasco está negociando aí, muito perto de anunciar o seu 13º reforço, que seria Felipe Torres, zagueiro que jogou no Corinthians, que atuou na última temporada pelo Bahia. O Vasco da Gama ainda quer um atleta que atue pelo lado direito para fazer dupla de zaga ali com o Anderson Conceição. Então o Vasco aí oferecendo um contrato aí de 1 ano para o Felipe Torres aí, que estava lá no Bahia. Deixa a sua opinião sobre o Felipe Torres. Essa informação veio do Matheus Barbaco, certo? Que tem um canal aqui no YouTube. Bom, com relação aí à AGE, amanhã tem tudo para ser um dia histórico na Colina. Jogo do Vasco da Gama, e os grupos políticos aí vão fazer o recolhimento das assinaturas para a convocação da AGE. Então, o lugar de vascaíno, sábado, amanhã em São Januário. Vão lá, você que é sócio do Vasco da Gama, vá presencialmente. Se você não puder ir presencialmente, tem o link aí na descrição do vídeo que eu sempre coloco para que vocês possam se associar, certo? A gente precisa aí de 2.500 assinaturas. Hoje nós temos aí cerca de 1.800, então está faltando muito pouco para a gente poder convocar essa nova AGE. Se tudo der certo, a gente vai ter condições de fazer isso no mês de fevereiro, se Deus quiser. O objetivo: destituir o Jorge Salgado, esse conselho deliberativo e também o conselho fiscal do Vasco da Gama, conforme rege o artigo 59, inciso 1, perfeito, do Código Civil. Então, galera, tá na mão de vocês, é acreditar. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!